A paz do Senhor, eu sou Maria Paiva. Bom, eu estou aqui gravando mais um áudio. Eu queria nesse áudio falar um pouco, mais uma vez, sobre a importância de crer no Evangelho de Jesus Cristo. A importância de crer naquilo que pode ser provado, né? E mostrar a própria Escritura dizendo que tem que estar escrito, que tem que ser provado, né? Nós sabemos que muitos não seguem as Escrituras e vão além dela, tentam se utilizar de passagens que diz ou que tentam defender que nós não devemos crer só no que está nela, né? Que eu já fiz um áudio esclarecendo do porquê que eles pregam isso, do porquê que eles falam isso, né? Que é o áudio defendendo a sola Escritura, que eles negam a sola Escritura e nós a seguimos. E muitos dizem isso. Não tem nenhuma passagem na Bíblia dizendo que nós devemos crer só no que está escrito nela, que nós devemos seguir só o que está escrito nela, né? E eu vendo muitos comentários, mesmo no debate que eu há tempos atrás estive, e vendo muitos vídeos, né? E conhecendo as Escrituras, que de fato não tem uma passagem, mas tem a Bíblia inteira, comprovando que nós devemos seguir o que está nela, que é isso que eu quero falar mais um pouquinho com você nesse áudio. Como eles disseram que não havia uma passagem, e eu não poderia usar a Bíblia inteira, sendo que a Bíblia inteira defende, que o áudio ia ficar muito grande, né? Eu me utilizei de pelo menos 42 passagens bíblicas, que para os que disseram que não tinha nenhuma, né? E nos desafiaram a mostrar uma só, eu mostrei 42, podendo mostrar a Bíblia inteira, mas mostrei 42, né? Creio que foi o suficiente para os que disseram que não havia uma só passagem. E nessas 42 passagens, eu mostrei tantos apóstolos, tantos profetas, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinando e nos orientando e nos advertindo a crer e seguir no que está escrito, né? O que eles negam isso. E vamos meditar comigo mais duas passagens sobre... se eu não me engano, eu acho que essas duas passagens eu não cheguei a falar delas nas outras 42. Então, vou falar agora. Provando o porquê nós não devemos ir além. E não devemos crer naquilo que não pode ser provado, né? Aqui é os próprios apóstolos desmentindo essas pessoas que elas dizem isso, que nós devemos ir além, que nem tudo está na Bíblia, que o Evangelho de Jesus Cristo não só está nas Escrituras, que não devemos seguir só o que está nas Escrituras, nós devemos ir além, porque não existe passagem nenhuma, embora exista a Bíblia inteira, dizendo que nós não somos obrigados a seguir só o que já está escrito, né? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gálatas 1, do versículo 8 até o 13, né? Como você pode ver, todos os meus áudios, tudo que eu falo, eu comprovo. Com palavras que vêm de mim, não. Com palavras que vêm do pastor, não. Com palavras que vêm do papo de padre, não. É com palavras que vêm das próprias Escrituras, como deve ser, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele usava as Escrituras para nos dar o exemplo, o que eu vou falar mais à frente com você. Vamos ler aqui Gálatas 1, do 8 até o 13. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Observe Paulo dizendo, se alguém chega até vós e prega um evangelho, que você examinando as Escrituras vê que eu, Paulo, não falei,
quando ele diz nós, se referindo aos apóstolos e ele, seja anátemo. Paulo disse, se alguém vem até vós e não traz o evangelho que foi pregado por mim e pelos apóstolos, este evangelho é anátemo, diz Paulo. Esse evangelho é maldito porque não bate com o do Senhor Jesus Cristo. Que é o que eles fazem com você? Eles vêm até você, traz um evangelho que quando você abre as suas escrituras, você vê os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo desmentindo o que ele diz, né? Por isso, Paulo diz, seja anátemo. Gálatas 1:8. Vamos para o verso 9. Assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátemo. Né? Vamos ler só até aqui, que tem a outra passagem, né? Seja anátemo, já é o suficiente. Observe, Paulo ele está dizendo que o evangelho que ele for pregado, ele tem que ser provado por eles mesmos. E se você avaliar, examinar e ver que não está de acordo, que está indo além, pois Paulo diz assim, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, seja anátemo. Paulo diz, além do que nós já os entregamos, além do que os profetas disseram, do que os apóstolos e eu dissemos, o Senhor Jesus Cristo dissemos, diz Paulo, seja maldito, além. Observe que ele diz que tem que ir além. Não, tem que ir além das escrituras, nem tudo está nela. Paulo está dizendo, se alguém vos ensinar outro evangelho que vai além do que nós já deixemos, esse evangelho seja anátema, diz Paulo. Esse evangelho seja maldito, porque não bate com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? E por várias vezes, Paulo ele diz isso, Paulo ele alerta, né? Os cristãos a não seguir, a não crer naquilo que não é provado, a não crer naquilo que não bate com o evangelho de Cristo, como tantas pessoas ensinam para você, doutrinas que embora sua Bíblia tenha mais de 70 livros, aquilo que ele diz não é encontrado comprovando em nenhum dos 70 livros. E ainda assim você crê porque ele diz que o fato de não ter não quer dizer que não devemos seguir. Mais uma vez, você acha que devemos ir além? Que eles estão certos quando diz que devemos, que podemos? Pois então vou ler novamente o versículo e deixar São Paulo desmentir eles. Pois que São Paulo diz em Gálatas 1, 9 e 8. Assim como já vos disse agora, eu também vos digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátemo. Seja anátemo. Se alguém vos ensinar aquilo que não está de acordo com as escrituras, aquilo que não bate, seja maldito. E ele diz que é história de protestante. Não devemos seguir só as escrituras, devemos ir além. Mas o próprio santo da igreja está dizendo que é anátema o evangelho que vai além do que já foi posto, do que já está escrito, do que eles já pregaram, do que eles já disseram. E comprovando isso, vamos para outra passagem que também comprova isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, dando instruções a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 3 até o 5, veremos o que mais uma vez São Paulo diz.
Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforme com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavras, das quais nascem invejas, pórfias, blasfêmias e ruins suspeitas, contenda de homens corruptos de entendimentos, privados da verdade, cuidando que a piedade seja ganho, causa de ganho. Aparta-se dos tais. Né? Paulo está falando de maneira bem clara a Timóteo. Se alguém prega uma doutrina que não está de acordo com as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, mas que a desmente, este é soberbo, nada sabe, delira, contenda, confronta a palavra, não a aceita e ainda blasfêmia dela. É o que eles são. Né? Desmente o próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele diz quando é confrontado com as palavras do Senhor não está de acordo. E aí é que vem, né? As invejas, as pórfias, as blasfêmias. Que é por mesmo ele saber que o que está escrito ali tem na Bíblia deles e o Senhor falou, eles negam, eles vão contra a palavra. Ele diz que é mentira, ele chama o próprio Senhor Jesus Cristo de herege e mentiroso quando a palavra do Senhor é confrontada com a deles. Né? Porque mesmo diante de Jesus Cristo, eles querem estar com a verdade, eles querem estar com a palavra. Né? Quantas vezes nós não mostramos algo, que ele diz algo e a gente mostra o próprio Senhor Jesus Cristo desmentindo eles, e ele diz que isso ali é mentira, desmentindo o próprio Senhor Jesus Cristo, se esquecendo que ele é Deus e ele não é Deus, ele não é homem para que minta, Deus não é homem para que minta. Né? Quando as palavras dele são confrontadas com a do Senhor, eles dão a entender que é o Senhor que está mentindo e eles estão certos. É aí que nasce a blasfêmia contra o próprio Deus, do homem se dizer que a palavra dele é pura, perfeita diante de Deus, quando na verdade já diz que a palavra do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Acima de toda e qualquer palavra está do Senhor. E é Paulo que está comprovando. E eles dizem que nós devemos ir além. Né? Eles dizem, caso você queira entender melhor do porquê surgiu isso tudo, todas as informações com 42 passagens constam no áudio que eu fiz, falando sobre a sola Escritura. Eles tentam usar o próprio Senhor Jesus Cristo para passar vergonha. Né, como ele sempre faz, passar vergonha, dizendo que nem o Senhor Jesus Cristo usava as Escrituras. Quem for falar, pense muito bem antes de você chegar para qualquer protestante defendendo que nem tudo está na Bíblia, falando que Jesus não usava as Escrituras, para você não passar vergonha. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo sendo Deus, quando ele foi pregar a Israel, ele poderia muito bem falar sem precisar ler as Escrituras. Quando o Senhor foi pregar para que naquele dia se cumprisse a profecia, o Senhor pediu em suas mãos a escritura do profeta Isaías. O Senhor tomou a escritura em suas mãos e o Senhor a leu. E quando o Senhor leu, o Senhor disse: hoje está se cumprindo o que está escrito. Eu sou este do qual o profeta está falando. Para o Senhor demonstrar que aquilo que os profetas haviam dito, a profecia estava se cumprindo. E o Senhor leu para comprovar isso, que ele diz que nem Jesus não seguia as Escrituras, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ao pregar para os saduceus e fariseus e confrontá-los, por ele seguir doutrinas de homens, por ele seguir tradições de homens, o Senhor diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Vós errais
porque segue aquilo que acham, aquilo que aprenderam de homem, mas não aquilo que está escrito. O Senhor citava em todas as suas pregações as Escrituras. E mais uma vez ele também dizia: examinai as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Vós não crês em mim? Vós não crês que eu sou filho de Deus? Pois olhai nas Escrituras, que elas falam é de mim, elas testificam é de mim. O Senhor disse: olhai. Só se pode examinar aquilo que está lá. Aquilo que não pode, aquilo que não está, não se pode ser examinado. Como que o Senhor vai deixar escrito, nos mandar fazer algo se Ele sabia que não tinha como? Como o Senhor vai nos mandar examinar o evangelho dEle, se não está lá para ser examinado? Só se pode examinar aquilo que está lá, aquilo que pode ser provado. E o Senhor deixou escrito: examinai as Escrituras, porque nelas tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não é templos, não é dogmas e tradições de igreja que Jesus disse que nos dá salvação, que testifica dele. É as Escrituras, e devemos a examinar para confrontar. João disse: provai os Espíritos para ver se é de Deus ou se não é. E como provar? Examinando, confrontando aquilo que é dito com o que o próprio Evangelho diz, com o que próprio as Escrituras diz, e seguindo sempre, crendo sempre nas Escrituras. Mais uma vez, provando que o Senhor usava as Escrituras. As Escrituras mesmo afirmam: Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, e por 40 dias e 40 noites o Senhor foi tentado pelo diabo, tendo dessas 3 tentações descritas nos evangelhos. E por 3 vezes o Senhor respondeu ao diabo dizendo: está escrito, está escrito, e está escrito. E eu pergunto a você, se Jesus não usava a Escritura, onde era que estava escrito aquilo que ele estava citando? Era em templos? Era em dogmas e tradições de igreja? Pois veja e procure que tudo o que o Senhor falou está escrito no Antigo Testamento, está escrito nas Escrituras. Ainda dizem que ele não seguia as Escrituras, né? Só para você ver. Você não deve confiar em pessoas que desmentem o próprio Senhor Jesus Cristo. Você não deve confiar, porque quem desmente o próprio Deus não tem temor a nada. Quem não teme o próprio Deus e desmente o próprio Deus, sabendo que a mão dele pesará sobre ele, que dirá, não vai desmentir eu e você. Não devemos confiar em pessoas assim, irmão. A maioria das pessoas que são vistas como exemplo não sabe o que é ter caráter nem vergonha na cara. A maioria desses que pregam, que ele diz que estão pregando a verdade, são mentirosos. Conhecem a verdade e pregam a mentira, porque querem estar certo. E muitas vezes porque são pagos para contar isso ali, né? Como todos os padres sabem, conhecem a verdade, mas pregam a mentira porque são pagos para isso, né? Como eu já falei, quantos não desistiram? Quantos, ao fazer seminário, não se prestaram a isso? Quando descobriram que iriam ter ali que mostrar para as pessoas uma cara que não tem, pregar o evangelho que não existe. Não, eu não vou me prestar a isso, e saíram. Quantos? Mas a maioria não sabe o que é ter caráter nem vergonha na cara. Você vê eles tentando usar as próprias escrituras para desmentir até o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Muitas vezes você até percebe isso, mas devido à cegueira, o tempo vai passando, você vai esquecendo isso tudo e vai ficando lá. Muitas dessas pessoas que conversam conosco, que se diz o dono da verdade, conhecer a Bíblia, parece que nunca nem leram Bíblia na vida. Observe que quando você faz uma pergunta e
pede para eles provar algo, eles nunca provam. Eles nunca provam aquilo que eles dizem. Eles sempre se utilizam daquele argumento fraco e sem caráter. Mas nem tudo está na Bíblia, indo contra as palavras dos profetas, dos apóstolos, como eu acabei de mostrar aqui do Senhor Jesus Cristo, desmentindo eles quando eles deixaram escrito que devemos crer no que já está escrito. O próprio Senhor Jesus Cristo, ao falar com João, ele selou as escrituras em Apocalipse. O próprio Senhor, ele disse, agora as escrituras estão fechadas. Não se pode tirar e não se pode acrescentar nada. E ai daquele que tirar, e ai daquele que acrescentar, provando que estava escrito. Pouco antes de o Senhor mandar selar as escrituras em Apocalipse, ele disse, nenhuma outra carga eu vos porei, além daqueles foi posta. O Senhor escreveu aos anjos da igreja, não segui outro evangelho o qual não foi falado, o qual não foi pregado, porque aquilo que os profetas disseram, aquilo que os apóstolos disseram, aquilo que o próprio Senhor testemunhou, esta é a carga que eu pus e eu não porei outra, além da que já foi posta. E toda carga que vier, todo o evangelho que vier, este evangelho não vem de mim, mas vem do próprio diabo, com o intuito de vos desviá-los. Mas o Senhor disse, eu não vos porei outra carga, além da que já foi posta, aquela que pode ser provada. Nós podemos provar tudo que nós dissemos, tudo que nós defendemos, né? Usando as palavras dos profetas, usando as palavras dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos ensinou a seguir aquilo que está nas Escrituras. Muitos pregam que não está nem na Bíblia deles, que tem mais de 70 livros e nunca podem provar. Quando você pede para provar, eles fingem-se de esquecido, né? Ficam ali fazendo pergunta, você faz uma pergunta, ele responde a pergunta fazendo outra. Fica lá mudando de assunto o tempo todo, por tempo ir passando e ficando esquecido e não responde. Depois, quando a gente pergunta, ele diz que já respondeu, sendo que não respondeu coisa nenhuma, né? Não respondeu coisa nenhuma para você ver. Muitos deles, quando entram em debates conosco, quando começa ali a passar vergonha, sem saber da razão da própria fé, não podendo utilizar nem os 70 livros a mais que tem na Bíblia para provar o que crê, né? Muitas vezes apagam os comentários. Eles fazem perguntas, a gente responde, às vezes eles vão lá, apagam as nossas respostas, deixam lá a pergunta deles para dizer que nós não respondemos, né? Ou às vezes eles vão lá e apagam todas as perguntas e as respostas deles, quando às vezes nos bloqueiam, enfim. São pessoas baixas que não têm caráter algum, né? Que querem fazer de tudo para estar certo, que mentem na maior cara dura, né? E nós usamos as próprias escrituras para demonstrar o quanto eles são mentirosos. São pessoas que até aquilo que eles dizem, eles desmentem. Eles falam uma coisa há 5 minutos atrás, quando é daqui a pouco que você está conversando, ele diz que não disse aquilo, quando na verdade disse. São pessoas que pelo visto nunca leram nem o final do Apocalipse e estão dizendo que estão indo ao céu, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo disse que o destino dos mentirosos é um lago que arde com fogo e enxofre. Mente na maior cara dura, né? Nunca prova nada e quando você prova, rejeita aquilo que foi falado pelos profetas, pelos apóstolos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Diz que isso ali é mentira, diz que é falsificado, como Paulo disse, blasfêmio da palavra, né? Falo daquilo que não sabe, não pode ser provado, né? O que é uma falta de inteligência para uma pessoa crer, deixar de crer naquilo que é provado para crer naquilo que não é provado. Eu prefiro ser burro e crer naquilo que é provado, naquilo que qualquer pessoa pode chegar para mim e eu mostrar onde é que está escrito, como eu faço, do que eu crer em coisas que quando eu for confrontada, eu nunca vou poder usar a minha própria Bíblia para poder provar, né? Esse é o lado bom. Nós provamos tudo o que nós dizemos, né? E eles não provam.
Aí se utiliza do argumento de que nem tudo está na Bíblia, desmentindo a própria Escritura que diz que ela é suficiente, né? Que tudo está nela, que não devemos ir além. Como Paulo disse, aquele que ensina outra doutrina além da do Senhor Jesus Cristo é soberbo, nada sabe e delira. Aquele evangelho que é pregado, que não está de acordo com o de Jesus Cristo, este evangelho é maldito, diz Paulo. E ele dizendo que não, que é santo. Né? Ele diz que o evangelho que nós pregamos, que nós provamos nas escrituras, como os apóstolos de Jesus provavam, né, é que é maldito. E o deles que não é provado é que é santo. Né? Observe, irmão, quantas vezes não faz sentido. Quantas vezes alguém chega para você falando algo porque aprendeu, e quando a pessoa pede ali para você provar, você procura, você passa tempo procurando e vê que não tem. Né? Você mesmo fica se achando deveria ter. Porque como é que eu vou provar? Né? Isso é a maior prova, irmão. Não segue. Né? Não segue. Observe, irmão, que essas pessoas não falam nada que te edifica. Você vai aos encontros dessas pessoas. Você vê essas pessoas pregando. Eu vou falar que é da minha experiência. Eu poderia estar lá dentro da igreja católica lá, defendendo as mentiras, defendendo o que eles pregam lá. Porque por 23 anos da minha vida, quando qualquer um chegasse para mim e perguntasse de qual igreja eu era, eu tinha o maior orgulho de dizer que eu era católica. Né? O que hoje eu tenho é vergonha. Eu poderia estar lá. Mas sabe por que eu não estou? Porque eu não fui chamado para defender mentira. Eu não fui chamado para me vender como uma meretriz, por contar mentira, por dinheiro. Porque o Senhor me mostrou a verdade. E foi para defender esta verdade que o Senhor me chamou. Né? E eu defendo esta verdade por amor. Não é porque ninguém me paga. Porque a verdade, ela cura, ela liberta e ela salva. Né? Mas a mentira não. A mentira te prende a mentiras e mais mentiras, que a cada dia que passa vai te levando para o inferno e você vai sem perceber. Quando você vai a esses encontros, como eu estava falando, é uma frieza tão grande. Não parece que você está na presença de Deus. Eu estou descrevendo aqui, é o que eu sentia, era o que eu pensava. Né? Você vai, é uma frieza tão grande. Né? Parece mais um velório, não há alegria. Não há paz, né? Você sente uma tristeza, você vai e ali você não encontra nada que alivie aquilo que tu estás sentindo. Tu não encontra ninguém que diga aquilo que você precisa ouvir. Você não sente algo bom, você não sente vontade de glorificar o Senhor, você não sabe o que é sentir a presença do Senhor. Você não sabe o que é sentir a alegria do Senhor quando Ele fala contigo, porque não fala, você não ouve, você percebe que muitas vezes do jeito que você vai, você volta. Ou às vezes ainda volta pior, né? Como eu, que muitas vezes não ia, porque além de eu ir triste, desanimada, eu voltava, era pior ainda. Nunca o Senhor falou comigo lá. Nunca, como hoje Ele fala, né? Você entra às vezes no seu quarto, você fecha a porta, se escondendo de todo mundo, você chora ali, você começa a conversar com Deus. Quando você vai na igreja, ninguém sabe de nada. Você está lá sorrindo, como se tudo estivesse bem. Ninguém sabe de nada. Aquilo que você falou com Deus ficou lá. Não fez sentido nenhum. Sabe o que acontece? Isso acontecia comigo. Mas hoje, servindo ao Senhor, sabe o que acontece? Quando eu entro no meu quarto sozinho e que ali eu choro e as palavras não saem. Quando eu vou na igreja, vem um pregador de outro estado, de outro lugar.
E aquele pregador fala lá que eu estava no meu quarto chorando, o que eu estava dizendo ao Senhor, e o Senhor te manda dizer assim, assim e assim. E tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele fala, eu sei que é verdade, porque só eu sei o que foi que se passou ali, só o Senhor sabe. E aquilo que Ele fala que o Senhor faria, que o Senhor prometeu, não demora muito, eu vejo se cumprindo. Você sabe o que é isso? Pois eu não soube o que era isso em 23 anos, quando eu fui para lá, né? Em 23 anos eu não soube o que é isso. Por quê? Porque lá Deus não habita. Onde Deus habita a alegria, a esperança. Quando Deus fala, não há tristeza. Quando Deus fala, a alegria. Quando você sente que Deus está falando contigo por meio de alguém, aquela mensagem, você se agrada daquela mensagem. Traz uma paz ao seu coração, traz um alívio. É como se você estivesse com peso tremendo e naquele momento se tornasse mais leve. Você sente um arrepio, uma esperança, uma vontade de mudar, que você diz, eu não sinto isso nos lugares que eu vou. Quando você ouve o Senhor falando por meio de alguém, a sua fé aumenta de tal forma que você disse, o que é isso? Nossa, que incrível, é maravilhoso, é uma alegria, que às vezes dá até vontade de você glorificar a Deus, coisa que Ele diz que é loucura, que é doidiça, porque não sabe o que é sentir a presença de Deus, não sabe. Não sabe o quanto é maravilhoso sentir a presença de Deus. Imagine Deus ali na sua frente. Imagine você sentindo a presença dEle. Você não só gritaria, não, você faria era coisas. O que você pudesse fazer, você faria. Quanto mais alto alguém glorifica, quanto mais alto alguém canta, é porque mais forte está sentindo o Senhor. Quanto mais a gente vai sentindo a presença do Senhor, mais a alegria no nosso corpo, na nossa alma, mais a esperança, mais a fé, mais vontade dá de cantar, de glorificar o mais alto possível, sem se importar com o que os outros vão pensar, porque nós queremos demonstrar o que nós estamos sentindo. E não existe coisa mais maravilhosa do mundo, irmão, do que sentir a presença do Senhor em ti, do que você ouvir uma pessoa falar ali que você nunca viu na vida e falar toda a sua vida, até o que você sente no seu coração, que nos momentos de tristeza você não conseguiu dizer nem adeus. E falar porque o Senhor sabe, porque o Senhor é aquele que sonda os rins e os corações. O Senhor diz, eu sou aquele que conhece até os teus pensamentos. Não precisa ninguém me dizer, porque eu sei, eu conheço. Oi. Não sabe o que é sentir a presença de Deus, né? Por isso João diz que nós devemos saber reconhecer, provar os Espíritos, saber se é de Deus ou se não é, irmão. Quando Deus não fala, de fato não há alegria, há só tristeza. Nos lugares onde o Senhor não habita, você está, é como estar no velório. Só há tristeza, só há frieza. Você não sente a presença do Senhor, não sente paz no teu coração, ninguém fala ali nada que você precisa ouvir. Não há alegria, não há vontade de glorificar nem nada, né? Eu digo isso porque mesmo depois de eu ter aceitado o Senhor, eu cheguei aí para uma reunião. Numa reunião, irmão, que eu não vou ao velório, porque eu odeio velório. Porque só há tristeza em velório, só há lágrimas. E ir a essa reunião foi o mesmo que ir para um velório. Eu me senti gelada, eu não senti a presença de Deus, eu não vi ninguém falando nada ali que fizesse com que eu sentisse a presença de Deus. Era um frio, era uma tristeza, como tudo que ocorre no velório. Por isso que hoje, quando os meus amigos me convidam para mim, novamente eu não vou.
Porque eu não quero ir para lugares onde o Senhor não está. Eu não quero ir para um lugar onde eu não sinta a presença do Senhor. Porque eu já estou acostumada a ir para lugares onde eu sinto a presença do Senhor. É uma vergonha, irmão, você passar 23 anos dentro de uma igreja como eu passei. E nunca ninguém lá vir na sua casa lhe deixar nada. Perguntar se você está passando necessidade. Ou você encontrar ali alívio. Ou Deus responder às suas orações. É uma vergonha dizer que serve a Deus e não acontecer nada de Deus lá dentro. E você pôr os pés numa igreja. Você ser visitado na sua casa por pessoas que Ele traz roupas. Que Ele traz uma palavra de ânimo. Que Ele ajuda. Quando a igreja que você põe os pés há 23 anos não faz nada disso. Você pôr os pés ali, dentro de uma igreja, da qual você não faz parte. E um desconhecido, que não te conhece, que não sabe da tua vida. Dizer ali coisas que só você e Deus sabe. Você chorar na presença do Senhor, porque sabe que é Ele que está falando contigo. E lembrar, isso nunca ocorreu no lugar onde eu vou. E você ficar achando estranho. Como é que pode eu ser do igreja e o Senhor não falar comigo lá e falar numa que eu não sou? Como é que pode, né? Eu passar por essa experiência. É por isso que tem muitas pessoas que mesmo elas sendo católicas, elas deixam de ir para lá, para ir para as nossas. A maioria diz assim: eu acho muito bonita a pregação de vocês. A gente sente uma alegria, algo tão bom. Por isso eu gosto de ir para lá. Né? Se eles sentissem isso naqueles estivessem, eles não iriam para nós. Como prova de que onde o Senhor habita, quando o Senhor fala verdadeiramente contigo, tu sente uma alegria. Tua fé, tua esperança cresce. Tu sente uma paz. Tudo se torna mais leve. E quantas vezes a pregação que você ouve não é uma resposta à oração que você fez. E que a pessoa que está falando ali, você nem conhece. Como eu mesma já fiz tantos áudios. Tantos áudios que tem aí no meu canal. Que o Senhor me mandou entregar recados para pessoas que eu não sei, que eu não conheço. Mas que o Senhor falava ali da vida dessas pessoas. Né? Porque o Senhor, Ele sabe. O Senhor, Ele conhece. E temos que crer nele, que crer na palavra dele. É mais seguro crer naquilo que pode ser provado que naquilo que não pode ser provado. Você jamais vai comprar um objeto se você não receber o comprovante de que você comprou. Porque você pode ser acusado de roubo. Você é o primeiro a não aceitar, porque hoje tem que ter o comprovante que você comprou. Né? Assim é com o Senhor. A palavra tem que ser provada. A palavra do Senhor tem que ser examinada. Tem que estar de acordo. Não pode fugir. Não pode ir além. Para não corrermos o risco de acreditar em qualquer coisa. De estar caminhando o caminho errado, achando que está caminhando o caminho certo. De não estar entrando pela porta larga, rodeada de multidões, dizendo que estão entrando pela porta estreita. Observe que a maioria de vocês, irmão, que entram por uma porta dizendo que estão entrando pela porta estreita, estão cercados de multidões. Irmão, multidão não entra por portas lá estreitas. Você é cercado por multidões, você diz que está indo para o céu, mas Jesus disse que a porta do céu ela é estreitinha. Jesus disse que multidões não passam, que passam poucos. E você está rodeado de uma multidão, dizendo que está passando pela porta estreita. Pegue uma multidão e tente passar pela porta estreita e ver se consegue. É a mesma coisa de você querer botar 5, 10 mil pessoas dentro do elevador, não dá certo. Por quê? Porque o elevador é estreito. Cabe poucas pessoas. A porta do céu é como um elevador, irmão. Tem que estar rodeado de poucas pessoas, não é de multidões.
porque Jesus nos alertou. São poucos os que passam pela porta estreita, porque multidões não passam por portas estreitas. Muitas vezes você está entrando pela porta larga, seguido de multidões, e dizendo que está entrando pela estreita, né? Está defendendo algo, jurando o seu certo, quando na verdade você não pode nem sequer provar aquilo que crê, né? Como os apóstolos faziam, como o Senhor Jesus mesmo fazia, para nos deixar o exemplo de que devemos fazer. E lhe ensina de maneira tão errada, que ele diz que não é necessário, mas irmão, é necessário, né? Eu convido você a ouvir os outros áudios que tem aí no canal, esclarecendo muitas coisas da sola escritura e algumas pregações, né, que vai te ajudar, algumas pregações que muitas vezes quando eu estou precisando eu ouço e ajudo a mim mesma, né? Por quê? Porque embora seja a minha voz, mas a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor, e quando a mensagem é do Senhor, ela tanto faz efeito em você como em mim. Então eu ouço muitas vezes os próprios áudios que o Senhor me manda fazer e me ajuda muito, né? Então eu convido você a ouvir aí os outros áudios, ficar com essa mensagem, pensar bem, saber diferenciar uma coisa da outra, crer na palavra do Senhor, crer naquilo que é provado, não crer naquilo que não pode ser provado, porque corre o risco de ser falsificado, né? Você crer na palavra sem ela ser provada é como você comprar um objeto que não te dá garantia, que pode ser furtado, né? E que depois pode te levar a ter grandes problemas, né? E você pode correr o risco de perder ali, né, o que é eterno pelo que é passageiro, trocar o que é eterno pelo que é passageiro, né? Então temos que crer na palavra do Senhor, porque Ele vai voltar e é por esta palavra que nós vamos ser julgados. Como você vai ser julgado por aquilo que você não sabe? É por isso que é por esta palavra, é por isso que devemos seguir esta palavra, porque por ela nós seremos julgados. É segundo ela, né? E é daquele que sabe a verdade e a despreza, que segue e crê em mentiras, né? Então fica com essa mensagem, medita nela, em nome de Jesus, amém.